Bom dia pessoal, bem-vindo a esse novo episódio. Hoje estamos em Milão. Exatamente agora na Piazza Duomo, porque é daqui que vamos começar o nosso tour dessa cidade magnífica, dessa cidade maravilhosa. Estamos exatamente aqui nessa praça, que é o símbolo de Milão. Aqui nós temos o nosso Duomo, a nossa catedral, e ao lado dela temos a Galeria Vittorio Emanuele. Gente, essa catedral, só para dar um pouco de informação mais, é uma catedral que é o símbolo de Milão e começaram a construir essa catedral mais ou menos no final dos 1300, então 1396 para ser mais corretos. E é toda em mármore, gente. Demoraram mais de 400 anos para construir essa lindeza. Vamos dizer algo mais, gente. Vamos dizer que nós podemos até subir lá na terraça, tem uma terraça onde nós podemos ter uma vista lindíssima da cidade e você pode chegar até uma estátua que tem lá, uma estátua toda dourada, a estátua da Virgem Maria, que aqui costuma se chamar Madonnina, e lá, exatamente lá, tem a famosa Madonnina. Tem que saber, gente, que antigamente não era permitido construir prédios, construir edifícios maiores da altura daquela Madonnina. E o que faziam então os italianos mais espertos, dizemos os mais espertos, construíam prédios e depois costumavam pôr uma estátua, uma réplica da Madonnina, da Virgem Maria, em cima dos prédios. Assim podiam dizer que a altura não era maior do que da Madonnina. Entenderam? Olha aqui. Ao lado dessa catedral tem a Galeria Vittorio Emanuele, chamada assim em homenagem de Vittorio Emanuele, que foi o primeiro rei depois da unificação da Itália. A unificação da Itália chegou em 1861 porque do Garibaldi, o famoso Giuseppe Garibaldi, que foi atribuída a ele a unificação da Itália com a Marcha dos Mille. Basicamente, esse cara foi para Roma com, se diz, 1000 pessoas e daí começou uma batalha, dizemos, para unificar todos os vários reinos da Itália que tiveram aqueles tempos. Olha, muito grande, muito impactante essa galeria. O interior dessa galeria tem várias lojas, tem restaurantes, aqui é muito chique, mas antes de entrar eu quero mostrar para vocês essa terraça chamada Terrazza Campari, porque é bem famosa para fazer um aperitivo aqui, também chique. Gente, aqui em Milão tudo é chique. Então, essa é a terraça que, se vocês quiserem ter uma vista lindíssima daqui dessa praça, no horário do aperitivo, é muito recomendada. Aqui temos Terrazza Campari. Do outro lado, lá, aquela é Terrazza Martini, que são duas marcas, que são dois álcool, dizemos, que são duas bebidas alcoólicas. Então, fica um oposto do outro. Podem imaginar, mais ou menos, seria o Mac e o Burger King, dizemos, se queremos fazer uma comparação com os fast food. Aqui, gente, uma pequena curiosidade, eu torço para o Inter de Milão, aqui em Milão, e quando nós ganhamos o campeonato, faz 2 ou 3 anos, se eu lembro bem, todos os torcedores do estádio chegaram aqui no último partido, a praça se encheu, todo mundo cantando e os jogadores ficaram lá na Terrazza Martini. Aqui, gente, era tudo lotado, era coisa de maluco. As pessoas aqui escalando os lampiões, gente, era de verdade uma loucura, gente, uma loucura. Hoje é um sábado, gente, nós podemos ver exatamente de manhã, nós podemos ver já
o fluxo das pessoas aqui, a maioria, a grande maioria, gente, tenho que dizer, turistas, porque aqui é, como eu disse, é o lugar símbolo de Milão, é de onde todos os turistas chegam ao primeiro impacto, a primeira vez que vem em Milão. Agora nós começamos a entrar nessa galeria, nesse túnel, basicamente. Vocês podem ver uma rede. Por que tem essa rede, gente? Para evitar que os pássaros, os pombos, entrem na galeria, porque seria bem problemático, sabe? Se eles chegaram aqui e fazer cocô, fazer xixi, poderia ser bem problemático. Aqui, como eu já disse, está cheio de restaurantes, de lojas de alta moda, por exemplo. Podem ver, tudo muito chique. A loja do Saint Laurent, do Rolex, do Gucci, são todas aqui. As grandes marcas são todas aqui. Esse é um restaurante bem conhecido porque é um restaurante de um chefe que faz Masterchef. Masterchef, vocês sabem melhor que mim o que é Masterchef, mas aqui esse restaurante é o restaurante do Craco, se chama. Esse aqui é o centro da praça, com esses terraços incríveis, gente. Imagine morar aqui um tempo atrás, morar aqui, com esse vidro aqui, essa cúpula imensa. E agora, vamos ver outra curiosidade. Todo mundo vem aqui, nesse lugar precisamente, para rodear nas bolas desse pobre touro. Vocês podem ver quanto é consumido. De vez em quando eles chegam e trocam essas bolas do touro, porque traz sorte. Eles fazem isso para trazer sorte. Olha aqui, tem a fila para fazer isso. É bem fotogênico aqui, eu recomendaria tirar uma foto aqui. Os nossos tours, que também aqui em Milão são disponíveis em todas as línguas. Agora, hoje em dia, nós podemos ouvir muitas línguas eslavas, mas a maioria ucraniano, russo também, nós podemos ouvir agora. E claramente o inglês, mas também, gente, aqui tem um turismo muito oriental. Chinês mandarim, chinês tradicional, japonês, claramente. Essas línguas orientais aqui, vocês podem ouvir muito. Essa galeria tem a típica forma em X, típica forma em cruz, assim que nós já passamos para o centro dessa galeria e aqui chegamos no final com a nossa loja Moncler e esse é o final da nossa galeria Vittorio Emanuele. Então aqui podem ver uma mostra dedicada a Leonardo da Vinci, um grande inventor italiano, muito grande, conhecido em todo o mundo. Especialmente eu recomendaria o museu do Leonardo da Vinci. Eu já fui a ver o museu do Leonardo da Vinci, recomendo terrivelmente, gente, muito, muito lindo, muito interessante. Olha aqui, ele era um inventor, fazia construções. Agora estamos na Praça da Scala, Piazza della Scala. Por que se chama assim? Se chama assim em homenagem ao Teatro della Scala. Também esse aqui, o Teatro della Scala, conhecido internacionalmente, conhecido em todo o mundo, onde os maiores artistas, os maiores cantores, os maiores dançarinos também bailarinos chegam aqui para fazer show, para fazer espetáculo. Tem sempre, cada ano, um evento que se chama La Prima della Scala, que é a noite de inauguração da temporada dos shows e dos eventos nesse teatro, e virou um evento social, um evento cultural, porque todo mundo, quem chega aqui, dizemos, aqui se chama Milano Bene, a Milão que tem dinheiro, a Milão que tem estado social. Então ficou um estado social chegar alla Prima della Scala. Esse aqui é o famoso teatro. E nós podemos ver o ingresso aqui.
Uma curiosidade também é que o símbolo do teatro La Scala é uma bela. Por que uma bela, gente? Porque todo mundo sabe aqui na Itália que o milanese, as pessoas de Milão são pessoas bem trabalhadoras, que trabalham muito. Então, o símbolo é uma bela, por quê? Porque da sua operosidade, do seu ser muito trabalhadora. Então, tive essa comparação do milanese, da pessoa milanesa com a bela, que ambos os dois são muito trabalhadores. Olha aqui essas colunas, esse pórtico também, essas voltas a bote também. E aqui, essa é a programação dos eventos de março. Olha aqui também, stagione d'opera e balletto. Esses são todos os ballet que pode ver aqui. E tem claramente nomes internacionais, nomes super famosos. Agora chegamos noutra pracinha, uma das tantas ao lado da Piazza La Scala que já temos visto. E aqui essa estátua do Alessandro Manzoni, que aqui na Piazza San Fedele puseram essa estátua dedicada a Alessandro Manzoni. Por quê? Porque Manzoni foi o escritor dos Promessi Sposi, Os Esposos Promissos, que é um romance que se virou internacional também, se virou muito famoso. É a história desses dois esposos que na antiguidade não eram esposos, mas eram dois namorados que quiseram se esposar, mas as famílias não queriam, então eles fizeram de todo para tentar se casar. Tive também os problemas dos mafiosos da antiguidade também. E agora aqui chegamos num dos meus lugares favoritos para comer algo ao voo, como podemos dizer, é a loja Zia Esterina de Sorbillo. Aqui fazem uma pizza frita, gente, fantástica, com só 4 euros, acho eu, mais ou menos. É bem barato, gente, aqui. E pode comer uma pizza frita muito grande que vai satisfazer todos os paladares. Então, fiquem ligados com a antiga pizza frita Zia Esterina. Aqui estamos bem no centro. Do outro lado, na verdade, tem outro símbolo daqui de Milão, que é Luini Panzerotti. Essa loja aqui. Aqui fazem o famoso panzerotto, que é uma especialidade do sul da Itália. E esse Luini foi um dos primeiros que chegou aqui em Milão, do sul para norte, e começou a fazer panzerotti aqui. Se virou popular, viralizou, e agora todo mundo que vem aqui quer comer um panzerotto, que pode ver também, tem a fila o tempo todo, gente, aqui. Panzerotti Luini, bem conhecido, bem popular. Então os pombos agora que vão à altura da cabeça, mas Panzerotti Luini é algo que também deveria ser provado. De Piazza Duomo agora, de Praça Duomo, vamos no sentido do famoso Castello Sforzesco, que se encontra ao redor do Parco Sempione, que também é um dos símbolos de Milão. Daqui nós temos o Duomo nas nossas costas e vamos para essa rua, que é toda na frente. Nós podemos chegar a Parco Sempione. Vocês podem ver quanta antiguidade tem nessa cidade. Claramente é uma antiguidade que, sim, se comparada com Roma, é menor. Tem como, tipo, não é menor, mas tem menos sítios antigos para ver em Milão. Mas claramente também Milão é uma cidade muito, muito antiga, gente. Podem ver aqui, essas construções são muito antigas, gente. Falamos dos romanos aqui. Falamos de séculos e séculos atrás, gente. Aqui também chegamos na Piazza Cordusio, onde também tem a estação do metrô. Vocês podem ver quanta lindeza e quanta arquitetura, gente. Se vocês gostam de arquitetura, se vocês gostam de design, Milão é a cidade, porque lembramos que é a cidade com mais concentração
de design, de lojas de design que vocês podem encontrar na Itália. Como eu estava dizendo, gente, Milão é a cidade capital da moda, nem só na Itália, quanto na Europa, eu diria no mundo, porque nós temos aqui dois eventos cada ano, que são a Milano Fashion Week, a Milão Fashion Week, Semana da Moda de Milão, uma na primavera e outra no outono, para as duas temporadas, sabe? Então, uma para mostrar as coleções para a primavera e para o verão, a outra, claramente, para as coleções de outono e do inverno. E é muito famosa, muito conhecida. O que acontece aqui nessa temporada? Nessa temporada, gente, muitos modelos chegam aqui de outros países. Aqui já em Milão vivem muitos modelos, mas falando em particular dos modelos, gente, muitos modelos brasileiros chegam aqui só para essa temporada, só para fazer desfiles. Por quê? Porque tem uma concentração de pessoas interessadas ao mundo da moda muito grande nessa temporada, então também os preços são um pouco mais caros, mas vale a pena, gente. Se vocês gostam da moda, aqui é um dos melhores lugares do mundo, eu diria do mundo, para ver as últimas novidades e os últimos vestidos mais trendy, mais de moda. Estamos aproximando no Castello Sforzesco, podemos ver aqui, Venchi, é uma loja de chocolate que eu gosto demais, esse chocolate aqui. Quase estamos na altura de Páscoa, então podem ver que estão sponsorizando, estão anunciando os ovos de Páscoa. E essa é a vista que vocês podem ver daqui dessa rua, que agora já não lembro o nome, vamos ver, é a Via Dante, claramente, Via Dante, Dante Alighieri, todo mundo conhece Dante Alighieri, o escritor que escreveu a Divina Comédia, todo mundo conhece esse romance, essa comédia, eu diria. Olha aqui, essa é a visão que vocês podem receber dessa Via Dante, com na nossa frente o Castello Sforzesco, castelo também bem antigo. E como eu estava dizendo, Dante, quem era Dante, gente? Falamos um pouco de Dante, porque se diz que ele foi quem inventou, dizemos assim, o idioma italiano, a língua italiana, porque com esse livro que ele escreveu, se tornou o ponto de referência para as palavras e a língua italiana, gente. Antes desse livro, sim, em verdade, na Itália se falava mais ou menos italiano, tipo, se falava italiano, mas cada região tinha as próprias palavras diferentes e não era tão falado uniformemente em toda a Itália. Então, com esse livro do Dante, a Divina Comédia, todo mundo na Itália começou a falar, dizemos, o italiano correto. E aqui chegamos, gente. Eu já falei desse cara aqui, o Garibaldi. Então, essa estátua dedicada a Garibaldi, que unificou a Itália em 1861 com a Marcha 2000, como eu já disse. Aqui estamos, gente, no Castello Sforzesco, na praça, na frente do Castello Sforzesco, com essa fonte muito linda, todo mundo tirando foto aqui. Castello Sforzesco, gente, um pouco da história dele. É um castelo que foi construído no XIV século para os Visconti, que era uma família bem importante daqui da época, e depois foi reformado para a família Sforza, que também a família Sforza é uma das mais conhecidas de Milão na antiguidade. É um castelo que hoje em dia acolhe mostras, acolhe dipintos, até dipintos de pinturas de Michelangelo. Tem aqui Michelangelo Buonarroti, todo mundo conhece ele. E essa é a entrada. Uma curiosidade também, eu queria mostrar o que tem antes desse castelo, porque claramente um castelo assim era um castelo feito para a defesa
de quem morava dentro do castelo, para as invasões, as guerras. E aqui, esse daqui, gente, onde o cara lá está treinando, era um fosso. Imaginem esse fosso na antiguidade cheio de água. Por quê? Porque a água isolava o castelo e também podia ter animais dentro dessa água, podiam ter, por exemplo, jacaré, assim que os inimigos se encontravam na água, tinham que fazer as contas com os jacaré, claramente. Agora entramos no quintal do castelo. Esse quintal muito grande e bem projetado, diria. Por quê? Porque é um amplo espaço, eu diria quase uma praça, onde aquelas janelas lá, imagina os soldados lá, naquelas janelas, tirando para os inimigos que estavam fora. Vocês podem ver as torres também, que era um ponto claramente tático. As torres, onde você podia, sei lá, tirar tudo, sabe? Essa é fila para entrar nos museus, no museu do castelo. Esse aqui, o símbolo de Milão. E essa é a saída do castelo que dá para o parque, como nós já falamos, o Parco Sempione. Parco Sempione é um dos pulmões verdes da cidade de Milão. Todo mundo vem aqui, por exemplo, nas férias, para curtir o dia. Imaginem um pouco se podia ter comparado. Então, fazemos essa comparação, gente, que eu gosto muito. Milão é a São Paulo da Itália e podemos comparar Parco Sempione em pequeno com o Parque Ibirapuera em São Paulo. Então, tem mais ou menos a mesma função. Agora que somos no começo da primavera, não podem ver muitas pessoas aqui curtindo no prato, mas no verão aqui é lotado, tem músicos o tempo todo. Vocês podem vir aqui curtir, fazer um passeio ou fazer um pouco de atividade física, um pouco de desporte. Lembramos, pessoal, que Milão é uma cidade muito agitada. É muita corrida o tempo todo em Milão. Então, para pausar, sabe, para tirar uma pausa de tudo isso, podem vir aqui no Parco Sempione, que tem essa tranquilidade, que é um pouco como se isolar para um tempo de tudo que é o caos da cidade. Aqui, uma pessoa em Milão, um milanese, tem uma rotina bem agitada, como eu já disse, todo mundo correndo. E também o milanese não é a pessoa mais simpática do mundo na sua rotina, no seu dia a dia, porque ele tem tudo já fixado na cabeça, planeado na cabeça, o seu dia já está tudo planeado e o milanese não gosta de perder tempo, não gosta para nada. Então, por exemplo, comecei o dia fazendo com um café da manhã em zona Lambrate, que é outro bairro aqui de Milão. E, gente, mesmo sendo sábado, cara, o pessoal correndo, gente, correndo. Por quê? Porque o milanese não consegue parar o milanese. Então tem que ser tudo muito rápido, tem que, sabe, me servir muito rapidamente e não gosta de esperar para nada. Aqui chegamos no outro cantinho desse parque maravilhoso. Essa é uma música bem conhecida, italiana. Olha essas tartarugas, gente, quanto tá curtindo desse solzinho, primeiros solzinhos do ano. Então, as tartarugas, como são répteis, claramente, que vocês sabem melhor que mim, quanto estão aproveitando desse sol com esses
peixes bem grandes que tem que ser carpas, esses peixes, sim. Também tem um dito aqui na Itália. Aqui na Itália tem um dito latino, se diz carpe diem, que você se calhar conhece melhor que mim, é colher ótimo, colher o tempo justo para fazer as coisas. Tipo, não pensar demais, não pensar demais para fazer as coisas. Se você pensar algo, é fazer. Então isso é carpe diem, essa manifestação que é algo muito raro.